Olá pessoal, vamos falar sobre a FUVEST 2019, a prova de primeira fase. Conceitos gerais, uma prova que teve uma abrangência interessante de todas as disciplinas, uma prova classificada como média difícil, mas é um média difícil que é o esperado de uma prova conteudista como é a FUVEST. Esse fator conteudista e essa abrangência faz com que uma prova que selecione, que realmente tenha um índice de discriminação interessante. Vamos pensar e vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas, um pouquinho de cada uma de uma forma bem resumida. A prova de português. A prova de português é uma prova interessante, muito bem elaborada, cobrou assuntos específicos de gramática, gramática com interpretação de texto, além da de literatura com a questão das obras literárias, o que é esperado. Uma prova que não fugiu do que é esperado com relação à FUVEST, uma prova que foi exigente no sentido do aluno ter a base de conhecimento necessário para realizar as questões. Para os professores, uma prova muito bem elaborada. Vamos pular um pouquinho para exatas e falar um pouco da matemática e da física. Provas que geralmente são desafiadoras, provas que geralmente os alunos vão um pouco receosos, provas que não fugiram do padrão FUVEST. Fica até difícil classificar se a prova de matemática está mais difícil ou mais fácil, é uma discussão entre os próprios professores, a gente acredita que ela manteve o padrão. Cobrou um leque de disciplinas das frentes da matemática, assim como da física, muito abrangente, seleciona muito bem os candidatos, uma prova que seleciona pela exigência em conteúdo e nessa habilidade do aluno conseguir, na hora da prova, realizar as questões frente ao que se é cobrado. Algumas questões são simples, que um candidato tem que se preparar para uma questão como essa, ele às vezes se engana, ele às vezes fica até receoso uma questão ser simples dentro da FUVEST, e algumas questões que exigiam muito do candidato. A física bastante elogiada pela abrangência, como eu disse, e pela exigência de conteúdo, mas nada que fugiu do padrão, que fuja do padrão que se esperava da FUVEST. História e geografia. A história teve uma pequena mudança no que a gente pensa numa linha estatística de cobrança das questões, Assuntos como para o sistema colonial, que geralmente aparece na prova, não apareceram. Um domínio de história geral comparado com a história do Brasil, uma prova realmente abrangente, uma prova com conceito de médio para difícil, justamente porque exigia do candidato pré-requisitos, conceitos muito bem sedimentados para fazer a prova. Nada muito exorbitante, nada muito fora da casinha, mas uma prova exigente. A prova de geografia um pouco mais branda, uma prova bem elogiada, uma prova bem montada. A prova de geografia teve algumas questões com caráter interdisciplinar, algumas questões com mapa, algumas questões com gráficos, imagens, o que é interessante não só na exigência de conteúdo, como nessa habilidade de interpretar ou de fazer uma leitura bem feita da prova, classificada como índice de médio para alto, questão de humanidades aí. Química, uma prova padrão, uma prova que não fugiu, exigente, uma prova exigente, padrão FUVEST, mas que não fugiu. Alguns temas que poderiam ter aparecido não apareceram, uma prova que conceituou a exigência de interpretação, raciocínio e conteúdo. Precisa, como eu disse, ter aquela base bem sedimentada. Quase finalizando, a biologia, uma das provas mais tranquilas e bem elogiadas. Os professores falaram que nos últimos anos apareceram algum errinho ou outro com relação a algumas questões da prova. Já esse ano a prova apareceu bem clean, uma prova bem limpa, uma prova bem elaborada com questões pertinentes e que selecionam bem o candidato. E finalizando, a prova de inglês, que é uma prova que não fugiu, uma prova de interpretação, uma prova bem elaborada, uma prova que exigiu do candidato, obviamente, o conceito, a habilidade de saber algumas palavras, alguns termos de inglês, saber ler basicamente o inglês, mas não fugiu do caráter de interpretação de texto. No geral, uma prova muito bem elaborada, uma prova muito bem montada, que realmente seleciona os candidatos para uma segunda fase. Parabéns para a banca da FUVEST. Esperamos que você esteja na segunda fase e a gente volta a conversar, ok? Até mais!